Então, ok, thank you. Bueno, então, pessoal, é o seguinte. Na logística reversa, então, né, a logística em si ela é definida pelo Council of Logistics Management como o processo de planejamento, execução e controle do fluxo de matéria-prima, do material em processo e do produto acabado. Então, ele contempla todas as etapas de transformação da matéria-prima em produtos finais, bem como do fluxo de informações desde o ponto de origem até o ponto de consumo de forma eficiente, visando atender às necessidades do cliente. Então, a partir do momento em que eu tenho um pedido de produtos, uma demanda, a partir do momento em que existe uma demanda, seja ela de produtos ou serviços, eu tenho uma cadeia logística se estabelecendo. É o produto, é a demanda que gera que gera toda a constituição dessa cadeia. É ele que é o start, digamos assim, é o ponto de início, tá? É o pedido ou a demanda do meu cliente final. Então, eu começo a entender esse processo de uma maneira bem lógica, né? Bem natural. Por sua vez, a logística reversa ela inclui todas as atividades mencionadas na definição de logística. A diferença é que a logística reversa ocorre no sentido inverso. E aí trago ali uma definição, né, de Rogers e do Tibben-Lemke, que eles dizem que a logística reversa ela é o processo de planejamento, execução e controle do fluxo de matérias-primas, material em processo e produto acabado, vejam que é praticamente o mesmo conceito, bem como o fluxo de informações desde o ponto de consumo ao ponto de origem, com o propósito de agregar valor ao produto ou eliminar a necessidade de recuperação. Então, a logística reversa ela vai trazer a ideia de que materiais que possam ser reciclados, que possam ser reutilizados, inclusive, nesse processo de produção, possam retornar em etapas da cadeia. Ou seja, eu inicio lá na minha cadeia, na minha etapa da cadeia, né, que é a logística logística de suprimento, quando eu recebo matéria-prima. E então eu tenho o processamento dela na logística interna e tenho a logística de distribuição quando ela vai para o cliente. Então, a proposta da logística reversa é ela retroceder o produto ou a embalagem, ou aí vai depender do que está sendo considerado, né? Mas até mesmo o papelão pode ser retornado para ser reutilizado. Vidro é outro exemplo. Garrafa PET, plástico, plásticos principalmente, né? Tem um estudo que está sendo desenvolvido lá na Dinamarca. Tem uma conhecida minha que está fazendo parte desse projeto. Ela é pós-graduação, ela está fazendo pós-doutorado, PhD, na Dinamarca. E ela participa de um projeto eles não estão criando uma máquina, eles já criaram a máquina, mas eles precisam validar ela, né? Eles precisam fazer com que ela funcione agora. Eles criaram uma máquina que transforma o plástico em petróleo. Então, e claro, isso aí vai entrar a questão da engenharia mecânica, engenharia química, diversas questões, né, mais, assim, apropriadas ao desenvolvimento desse tipo de produto, né, que é a máquina. Mas vejam que o mundo ele está evoluindo muito fortemente para fazer a recuperação dos produtos vendidos. Então, se eu tenho uma máquina em que eu consigo fazer produtos como, por exemplo, o plástico retornar ao seu estado natural, inicial, que é o petróleo, claro que vai ser um petróleo que não vai ser um petróleo natural, ele vai ser um petróleo é, processado, digamos assim, né? Ele vai ser artificial, mas ele ainda assim eu estou conseguindo gerar um produto a partir de algo que iria fora, que iria para o lixo, que iria ocupar espaço, que iria poluir o meio ambiente totalmente. E eu estou conseguindo recuperar isso para criar novos produtos. Isso é a logística reversa. Funcionando de fato, né? Funcionando de fato. Aí vocês pensam, mas é lá na Dinamarca, eles têm um investimento pesadíssimo. Né? Os países, na verdade, nórdicos, os países ali daquela região, eles têm um alto investimento em relação a isso. E a gente vai ver dois exemplos da Holanda, que eu trouxe para vocês mais para frente ali.
e são bem significativos também em termos de recuperação de lixo mesmo. Aí é lixo, não é nem recuperação de material reciclável, porque eles fizeram um tipo de asfalto com papel higiênico usado. Então, o nível que chega, né, esse avanço tecnológico para conseguir recuperar e conseguir e fazer com que essa matéria orgânica que poluiria o meio ambiente consiga retornar de maneira sustentável e ainda oferecer um benefício para toda a sociedade. Então, é disso que nós tratamos quando nós falamos em logística reversa. É nesse pensamento de lógica sustentável, ou seja, quando a gente fala em sustentável, o que é? Tudo que for sustentável é tudo aquilo que é feito, toda a ação voltada para a sobrevivência a longo prazo da humanidade. Esse é o preceito básico da sustentabilidade. Então, se não pela questão sustentável, pela questão de uma responsabilidade socioambiental, então, pelo menos que as empresas comecem a se organizar para fazer logística reversa, para diminuir os seus custos de produção, porque afinal elas vão ter benefícios com isso, elas vão ganhar com isso, vão lucrar com isso. E talvez este seja o grande empecilho, né? Porque existe um custo para esse produto retornar. Assim como ele tem um custo para fazer todo o caminho para atravessar essas etapas da cadeia logística, sejam ela de suprimentos, de interna e de distribuição, ele vai ter um custo também para retornar essa cadeia. E a logística reversa, ela traz essa ideia, tá? Ela contempla todos esses itens e serve muito para a gente repensar até mesmo o uso que nós damos para as coisas no nosso dia a dia. Por exemplo, eu compro essa caneta aqui, é uma caneta marca-texto, a R$ 1,50 ali no Tudo por R$ 1. Eu compro. E ela é uma caneta muito boa, inclusive, tá? Não querendo fazer propaganda, mas ela é uma caneta muito boa, dura, eu uso muito e dura mesmo, assim. Mas depois que eu utilizar isso aqui, não tem um refil, não tem nada, tem que pôr fora, porque ela não serve mais para nada. Eu já tentei colocar álcool, já tentei fazer funcionar, não funciona. Então, isso aqui vai para o lixo. Isso aqui poderia ser reciclado de alguma maneira. Tá? Reciclado, não no sentido de nós tentarmos reciclar para dar uma utilidade para ela. Como, por exemplo, a gente pode fazer com um pote de manteiga, com um pote de sorvete, tá? Que eu chamo de Tupperware popular. O pote de sorvete, né? Que ele ainda é vir com sorvete e ainda é uma embalagem bem boa, que dura bastante tempo. Mas não é essa a questão. É a questão da indústria se responsabilizar por processar novamente esse produto e reutilizá-lo de maneira racional para que eu possa utilizar, mas aí depois ele retorna, aí ele é reprocessado, sofre um beneficiamento novamente, e ele vira um produto, não vai virar um produto novo, mas ele vai virar um produto processado. É como os pneus, né? Os pneus que eles fazem os pneus recalchutados. O pneu recalchutado, ele não é um pneu novo, mas ele é um pneu que ele foi utilizado, ele retornou para a indústria, foi reprocessado e porque o pneu ele é montado em partes, né? Para quem não sabe, o pneu eles não fazem aquele plástico inteiro e dobram ele e deu, não. Ele é feito por partes. Todo ele é montado por partes. Depois ele vai para a prensa e aí com calor acima de, sei lá, 270 graus, se eu não me engano, ele esquenta a borracha, que é a matéria-prima, borracha natural e borracha sintética que compõe o pneu, ele aquece e se junta novamente, ele se cola. Só que esse pneu eu não posso vender ele como novo. Ele foi um produto que ele teve um desgaste inicial, que foi o uso, e ele sofreu um reprocessamento. Então, ele é um produto reprocessado. Tá? Não posso vender como novo, nem essa caneta se eu for reciclar novamente, mesmo que seja pela indústria. Isso é um ponto bastante interessante da logística reversa. Por quê? Porque esses produtos vão ter menos valor. Porque ele é usado, ele é reciclado. E talvez seja esse um dos grandes empecilhos das indústrias não investirem tanto na logística reversa. Talvez elas não tenham interesse nisso, porque uma caneta que eu compro a 1,50, quanto que não vai custar para produzir? Deve custar 10 centavos para produzir cada uma dessas canetas. Será que a indústria tem interesse em retornar isso aqui, que custa 10 centavos para ela produzir? Não sei, não.
É algo a se pensar, tá? Então, vocês como futuros administradores têm essa incumbência, né, de pensar o planeta para o futuro de maneira responsável, mas ao mesmo tempo assegurando o lucro das empresas, assegurando que elas vão conseguir sobreviver a longo prazo. Lembra lá? Questão de rentabilidade a longo prazo, questão de lucro, posicionamento de mercado, estratégia competitiva, tudo isso que a empresa precisa pensar para estar alocada no mercado e sobreviver. E ainda reciclar. Então, realmente é uma questão bem complexa. Ainda falando sobre a logística reversa, né, as atividades de remanufatura e de remodelagem, elas também podem ser incluídas na definição da logística reversa, que é que é mais do que reutilizar e reciclar embalagem de materiais. Por exemplo, é também redesenhar embalagens visando economizar material e reduzir o consumo de energia e poluição oriundas de atividades de transporte. Isso contribui para que a logística reversa seja chamada de ou faça parte da logística verde. Eu agora estava comentando com vocês aqui, falando um pouco sobre isso, e lembrei do marketing verde, né? É, que entra dentro de questões de responsabilidade socioambiental. Mas, ao mesmo tempo, não vou ter só um marketing verde, que é algo que as empresas muitas vezes fazem no marketing, mas não fazem na prática. Mas, além disso, não é só essa questão. Eu tenho na logística verde a responsabilidade em assumir que todo esse processo de transporte desse material gera poluição ao meio ambiente também. Não é só o desencadeamento desse produto lá no final do seu uso, quando ele perde valor e vai para o lixo. Não é só isso. Também tem a questão do transporte dele e da poluição que isso gera, seja ela marítima, seja ela com vazamento de óleo, como nós temos visto, né? Muitos exemplos. Como nós vimos, não sei se vocês conseguiram acompanhar, um navio cargueiro que ele trancou no canal lá, eu agora não lembro o nome do canal, mas é um canal, é o Strait, hã? Canal de Suez. Canal de Suez, que é muito estreito, ele foi construído justamente para acessar via marítima da Ásia para a Europa, muito mais rápido, porque se fizesse toda a volta demoraria em torno de 7 dias, e por ali eles fazem em 2 dias, esse canal, a quantidade de transtorno que gerou esse canal ficar bloqueado, em função, claro, né, de toda a carga logística que passa por ali, toda a responsabilidade que tem, né, de transporte de materiais que passam por ali, tá? Que alimentam a Europa de alimentos, de tecnologia, de materiais, de todo tipo, tá, pessoal? Não vou nem nominar aqui, porque até seria de tudo que vem da Ásia, e que abastece a Europa, tá? Que mais? A logística reversa também inclui tratamento de produtos desenvolvidos por diversos fatores, entre eles o estoque sazonal, sobras de reabastecimento e excesso de estoque, e inclui também programas de reciclagem, como o tratamento de materiais perigosos, disposição de equipamentos obsoletos. Em resumo, se não houver devolução de produtos, provavelmente a atividade não é uma atividade de logística reversa. Então, pessoal, vejam que a logística reversa ela não é só, né, retornar os produtos. Embora, se não haja esse retorno de produtos para na cadeia logística, ela não vai ser denominada logística reversa, não vai atender, né, a esse quesito. Mas ele também considera outros fatores, como o estoque sazonal, sobras de reabastecimento e excesso de estoque. Então, tem diversas questões que vão envolver, né, esses aspectos aqui da logística reversa. O que mais? Atividades da logística reversa. As atividades típicas da logística reversa são aquelas que a empresa utiliza para coletar produtos usados, danificados, indesejados ou produtos desatualizados, bem como materiais de embalagem utilizados pelo cliente final ou revendedor. Então vejam, né, o que contempla produtos usados, por exemplo, é, uma televisão que você já não usem mais, que tenham em casa que não usem mais, uma batedeira, eletrodomésticos, é, até mesmo móveis,
que estejam usados, mas não necessariamente estragados, ou sim, que estejam danificados, que sejam indesejáveis, que as pessoas não queiram mais, que estejam ultrapassados. Por exemplo, eu quero que levante a mão quem não tem ou já não teve em casa uma pilha de aparelho de telefone celular que não serve mais. Então, isso é muito comum, porque são aparelhos que a gente vai, que a gente, hoje em dia já tem, muitas empresas estão implementando, inclusive aqui, acho que a Vivo ali, eles têm uma política de receber um aparelho, então gerar desconto, né? Mas isso é bem recente. Antigamente, assim, antigamente, digamos, há uns 8 anos, 10, 8 anos atrás, não tinha isso. Então, a gente tinha que ir acumulando aqueles aparelhos de celular, ia comprando, cada ano comprava um, ou daqui a de 2 em 2 anos comprava um, ia se atualizando, e aqueles outros iam ficando para trás, ia ficando guardando numa gaveta. Só que aquilo ali é perigoso, porque, por exemplo, é, se eu vou fizer um. Pois é, a Bruna disse que tem guardado até hoje. Então, ali na Vivo, ali na loja da Vivo, eles recebem, tá? Quando forem fazer uma compra, vocês podem entregar e eles recebem, dependendo do tipo de aparelho. Também é uma opção. Só que se ela fosse a Bruna, por exemplo, for descartar esses aparelhos celulares no lixo, o conteúdo da bateria, o conteúdo químico que compõe a bateria, ele polui muito o meio ambiente. Ele é até, não sei, dependendo da bateria, né? Se for a mercúrio, dependendo do conteúdo da bateria, pode ter uma capacidade de poluente muito grande e tóxica até, e também inflamável. Então, vejam que isso, o quanto isso é prejudicial para o meio ambiente, né? E as empresas elas poderiam retornar isso e encontrar uma maneira de reprocessar isso, né? Ou até mesmo utilizar. Douglas está falando das pilhas, com certeza, Douglas, porque mas as pilhas, ali na casa das baterias, como é o nome daquela casa ali do Alan, né? Do Alan ali na Conde de Porto Alegre tem o Alan Baterias, entre não me lembro agora o nome da rua, mas era ali onde tem o hot dog do House ali, que agora até fechou também, ao lado da Rádio Cultura ali, naquela rua. Então ali ele recebe pilhas, tá, pessoal? Ele recebe pilhas ali, tá? Para retornar. Eu não sei se ele. Pois é. Isso eu fiquei sabendo também outro dia numa aula. Ali mesmo, ele recebe pilhas. Eu não sei se ele vende. O que ele faz com as pilhas, eu não sei. Tá? Mas ele retorna. Inclusive, ele tem até um dispensador ali, onde as pessoas podem. É verdade, o Sebrae, eu acho que até o Sebrae deve receber também. Aqui a mesma questão são os medicamentos, né? Medicamentos ali, a Panvel tem um dispensador para receber medicamentos vencidos. Não só os medicamentos, mas também as embalagens. Tá? Não, pela questão do papelão e também, e também pela questão do plástico, aquele, né? Que vai ali que vem os comprimidos ali e tudo mais, eles acabam reciclando, a indústria acaba reciclando aquilo de alguma maneira também. Certo? Então, são exemplos bem úteis de coisas que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não temos conhecimento. Né? Hoje em dia nós temos também, agora até vai ter dia 5 de maio, vai ter que vem um caminhão lá de Horizontina, de uma fábrica, Nomus, o nome da fábrica, se não me engano. Eles, não é uma fábrica, eles são uma empresa de reciclagem de eletroeletrônicos. Tá? Então, eles vêm, dia 5 eles vão vir, eles fazem essa coleta, só que o interesse deles é muito na parte interna, eletrônica dos aparelhos. Então, muitas vezes, o vidro, por exemplo, uma televisão antiga, ela tem aquele vidro, né, que é a tela. O plástico, eles acabam não aproveitando. Então, eles não é 100% eficaz, mas pelo menos aquela parte interna da televisão ali também possui poluentes e materiais até mesmo tóxicos, no mercúrio, se não me engano, que tem dentro da televisão. Tem outras coisas também. Eu sei porque tem uma aluna que está fazendo agora, a Ariane, ela está fazendo um TC dela sobre isso e é bem precário a situação da logística reversa de eletroeletrônicos no Brasil como um todo. Existe toda uma legislação que fomenta isso, mas ela ainda não pune, por exemplo. O que a gente acabou concluindo, né, do trabalho da Ariane? Que ninguém se responsa, um empurra a culpa para o outro. Fomos na prefeitura, entrevistamos o secretário do meio ambiente, do planejamento do meio ambiente. Aí ele não tinha muita informação assim no momento para dar, mas
mas ele precisava ter no mínimo uma explicação, né? Mas nem isso não tinha. Então ele ficou falando que é a questão da indústria, que não se responsabiliza, mas que a prefeitura tenta fazer o máximo. Mas existe uma lei, existe um conselho municipal do meio ambiente para regrar isso. Mas não, é uma confusão assim. Aí falamos com a empresa, falamos também com as pessoas, fizemos uma enquete, né, uma pesquisa com a população em geral, para entender se as pessoas sabem que isso pode ser reciclado, que isso não pode ser despejado no meio ambiente, porque contamina. Então, chegamos a umas conclusões bem interessantes, assim. É, muito embora decepcionante, porque a gente acabou vendo que não existe uma. Ninguém se responsabiliza. Embora exista legislação e tudo, ninguém. Aí o próximo passo seria ir para a indústria, né? Porque aí perguntar, olha, vocês vão fazer a apropriação desse material aqui que vocês venderam e que contamina o meio ambiente ou não? Vocês vão retornar isso? Quem é a pessoa responsável por isso? Quem é a empresa responsável por isso, né? Então a logística reversa ela tem essa questão, né? De trazer muito isso, essa reflexão ainda, porque ela caminha muito devagar, tá? A partir do momento em que um produto tem de ser desenvolvido para a empresa, esta tem várias opções para movimentar esse produto. Então, algumas dessas atividades são resumidas no quadro 1, né? Ou seja, o quadro 1 ele traz as atividades da logística reversa, que pode ser por produtos ou embalagem. Se for de produtos, as atividades de logística reversa podem ser devolver ao fornecedor, revender, consertar, recondicionar, remodelar, remanufaturar, reprocessar ele, né, esse produto, recuperar o produto, reciclar e enviar para o lixo. Mas aí é um descarte adequado. Como nós temos o descarte do lixo hospitalar, por exemplo. Todo lixo hospitalar de laboratório, ele precisa de um descarte, não é no lixo comum, o descarte ele é bem direcionado, é uma empresa especializada que faz esse tipo de coleta, que vem, inclusive, até já fiz um artigo sobre isso lá na Santa Casa. O lixo comum, por exemplo, o lixo normal, ele vai em sacos pretos normais, tá? Agora, o lixo hospitalar, que são seringas, material sujo de sangue, seja ele um lençol, ataduras, curativos, todo esse tipo de resíduo orgânico de partes do corpo, inclusive as partes do corpo, né? Por exemplo, um pé amputado, uma perna amputada, um braço, fetos de aborto, por exemplo. Tudo isso não pode ser assim jogado fora. Então, tem esse tipo de coleta de lixo especial e específica para lixo hospitalar. E aí a destinação é totalmente diferente, tá? É resinado, ele é queimado, é carbonizado, no caso, tudo é queimado, tá? Para não haver resíduos. Ao mesmo tempo que polui, porque queima, né? A fumaça, mas não insere esse tipo de material a um risco, porque pode ter material contaminado com doenças, bactérias, enfim, uma série de questões que podem contaminar as pessoas também. Então, por isso ele tem essa destinação, tá? Agora, se for embalagem, nós temos como reutilizar, reaproveitar, remodelar, recuperar materiais, reciclar e enviar para o lixo. Então, são várias opções de atividades, de ações que podem ser feitas tanto com os produtos quanto com as embalagens recuperadas por meio da logística reversa. E aí eu vou dar um exemplo para vocês clássico. Não sei se vocês já foram na Coca-Cola, se já fizeram uma visita técnica. Se não foram, eu era a primeira, assim, ó, se tivesse a aula normal, eu era a primeira a organizar uma visita técnica na Coca-Cola, porque é muito interessante a forma como eles fazem a reciclagem das garrafas de vidro da Coca-Cola. Aí até mesmo a seleção. Então lá na Coca, aqui em Santa Maria, né? Ali em Santa Maria, eles têm uma moça, eles fazem toda a lavagem dessas garrafas e tudo mais, né? Todo o processo de limpeza, desinfecção. E aí, no momento em que elas entram na máquina para receberem o líquido, né? Ele tem uma moça na ponta da máquina, no início da máquina, no caso, né, da esteira ali, e ela fica assim, olhando aquelas garrafas, ela faz a revisão manual, se tem garrafa com avaria, se está quebrada, se está lascada, e aí ela vai tirando aquelas garrafas ali que estão quebradas. Não sei, tem que ter um olho muito bom, né? Mas é uma pessoa que fica sentada ali e ela fica pegando aquelas garrafas e tirando o que está quebrado e o que não está, vai entrando na máquina e vai sendo processado. Aí depois tem a máquina que produz as latas.
Mas aí a máquina que faz os produtos enlatados, no caso a latinha de Coca-Cola, ela entra aquela lâmina aquela lâmina inteira, assim, aquele rolo de lâmina de alumínio, e a máquina mesmo vai processando o formato da latinha e não é uma lata, e ela entra direto assim aquele alumínio, aquela lâmina de alumínio, e ela vai recortando e dobrando e montando a latinha para sair lá, encher de coca e sair pronto. Então, na verdade, não tem nem mão de obra humana ali nessa máquina tem duas máquinas principais que foram as que a gente viu, né? Porque eles não deixam a gente entrar assim na fábrica e tudo mais. A gente olha de longe. Então, o que a gente conseguiu ver foi isso. O maior movimento da fábrica da Coca-Cola em Santa Maria é na logística de distribuição. Por quê? Porque muitos produtos não são produzidos ali. Muitos produtos, como por exemplo, sucos Del Valle, Fanta, outros produtos da Coca-Cola, cervejas, ou outros produtos, por exemplo, Guaraná, Quat, né? O Quat, eu acho que é da Coca. Fanta, esses outros produtos não são produzidos lá. Eles só produzem Coca-Cola, tá? Então, eles só produzem Coca e embalam Coca. E Coca-Cola. E os outros vêm de outras fábricas para eles. Então, o movimento muito grande, onde mais tem gente trabalhando na fábrica da Coca, é na parte de transporte. Tá? É muita gente movimentando, caminhões, assim, gente carregando caminhão o dia inteiro, assim, é bem interessante de ver mesmo, tá? É um exemplo que eu estou trazendo para vocês, tá, pessoal? Bom, uma das opções iniciais da logística reversa, ela consiste em verificar se o produto pode ser devolvido ao fornecedor como reembolso integral do valor pago por ele. Caso o produto a ser devolvido não tenha sido usado, ele pode ser revendido a outro cliente ou vendido em uma loja convencional. Lembrem que eu falei para vocês, no momento em que eu uso isso aqui, descarto e a indústria vem e reprocessa, ele não vai ser novo, ele vai ser um produto reprocessado. Mas se eu não utilizei, de acordo com a empresa que implementa a logística reversa, eu posso pegar o meu dinheiro de volta e devolver se ele não foi utilizado. E isso pode ser vendido como novo, porque não foi utilizado, mesmo que eu já tenha comprado ele, tá? Então, essa é a lógica da logística reversa. Imagina que empresa vai querer assumir isso, né? Não sei, tem um pouco de receio, assim. Talvez por isso até hoje não funcione tão bem quanto deveria. Mas, se o produto não tiver o padrão de qualidade adequado para ser vendido através de qualquer uma dessas opções, pode ser vendido a uma empresa que poderá usar em seu processo ou vender a outra empresa. E aí vão ser empresas, já que não são produtoras desse produto, né, mas que são beneficiadoras desse produto, que agregam valor de alguma outra forma. Se o produto não pode ser vendido no estado atual, a empresa pode recondicionar ou remanufaturar de modo a agregar valor comercial antes de vendê-lo. Inclusive, essas atividades podem ser realizadas por uma empresa terceirizada. Então, como eu falei do exemplo dos pneus, né? As empresas que fazem esse tipo de recauchutagem de pneu, elas não são as próprias indústrias, não é a John Deere, a Goodyear, não é a Bridgestone, ou a Firestone, que pertence à Bridgestone, né? Que a Firestone foi comprada pela Bridgestone, embora ela mantenha as duas marcas. Isso eles fazem por uma questão muito comercial, de aceitação de marca nos países. Como ela é uma multinacional, então eles compraram a Firestone, que era, né, tinha um dono lá e eles foram lá e compraram. Então, para não mudar as características do produto, confiabilidade da marca e uma série de outras questões, e também a própria inserção do produto em mercados específicos, em países um pouco mais conservadores, em termos de consumo, tudo mais. Não é político, tá, pessoal? Não é conservador político, é conservador em termos de consumo mesmo, tá? Então, para fazer isso, e até mesmo questão de adequação à legislação local, isso diz que não sei se vocês estão fazendo comigo competitividade, a gente viu bastante isso na disciplina de competitividade, de como as empresas fazem para se inserir em mercados externos, né, que seriam as concorrências globais, que a gente chama. Empresas que têm uma abrangência multinacional. Então, elas adotam é, algumas dessas estratégias para poder se alocar. Mas não é a Firestone, nem a Bridgestone, nem a Goodyear que vai retornar esses pneus para fazer isso. Poderiam? Poderiam, deveriam, inclusive, mas elas não fazem. Elas preferem vender novo, né? Então, algumas outras empresas terceirizadas, que são outras, que não pertencem a essas indústrias, elas fazem esse tipo de processamento.
Então, elas fazem, por exemplo, a picagem do pneu, a picagem da borracha de pneus utilizados. Eles reprocessam, criando, né, novamente a armadura do pneu e inserem ali com as ranhuras, com aqueles cortes que tem, com tudo que precisa, né, das especificações de um pneu para que ele possa ter condições mínimas de rodagem. Esse pneu ele não vai rodar como um pneu novo, não vai ter o mesmo capacidade de quilometragem? Talvez não. Mas ainda assim ele é eu estou retirando o pneu do meio ambiente, que estaria poluindo o meio ambiente, não seria reprocessado de maneira alguma. Estou dando uma nova utilidade, estou agregando valor e reinserindo ele no mercado, tá? Como um produto reutilizado. Após diversas reciclagens, as embalagens reutilizáveis devem ser descartadas. Basicamente é isso, né? No entanto, antes do descarte, todos os produtos deveriam ter um valor comercial a fim de efetivar a logística reversa. Mas, pessoal, vejam que isso é uma questão muito cultural. Eu vou dizer por quê para vocês. Vocês sabem o professor Paulo Cassanigo, da Unipampa? O professor Paulo, ele fez doutorado na USP, tá? E aí ele conta muito isso, ele sempre conta isso, que ele foi para São Paulo e aí ele ficou num hotel onde tinha outros professores, inclusive aqui da Unipampa, que estavam fazendo doutorado lá. E aí era um hotel bem próximo, assim, da USP, e aí era onde era tipo um reduto dos professores das pessoas que faziam doutorado lá e que não moravam em São Paulo. Então ele chegou um tempo que ele dividiu que ele tinha, assim, não sei se ele dividiu o apartamento, não me lembro direito, mas ele tinha, assim, era um alemão que morava ali, não sei se eu não lembro muito bem agora, mas eu sei que ele não era dividir a quarto, mas eu acho que era vizinho de quarto, algo assim, com a pessoa que era da Alemanha, né? Era um alemão, tá? E aí ele pediu um dia para eles ali, pediu um aparelho de barbear. E aí o professor emprestou o aparelho de barbear dele, aqueles aparelhos simples de barbear, assim, uma gilete. Aí foi pedir de volta, passou um tempo, né? O homem não devolveu aquela gilete, não devolveu, o professor, é minha gilete. E aí o homem disse assim, não, mas eu botei fora porque dizia que era descartável. Então, a cultura, para nós, às vezes, a gente cansa de usar gilete, fica um mês usando o gilete para depilar debaixo do braço, depilar o braço, depilar a perna, usa para tudo e usa várias vezes, até gastar, até não poder mais. Não é uma cultura nossa fazer isso? É. Agora, para ele, não. Para ele, se dizia na embalagem que era descartável, ele tinha que usar por fora. Mas, na verdade, a origem do produto, ela é ser descartável. Daquele tipo de produto, né? Tô dizendo Gillette porque é a marca, mas de um aparelho de barbear. Ou os homens, às vezes, usam 2, 3 vezes. Claro que para o rosto do homem, às vezes, ele usa 2, 3, no máximo, já não dá mais. Realmente não dá mais. Mas, se vocês perceberem, é uma questão lógica de não reutilizar esse produto. Mas aí tu vai utilizar só uma vez, sendo que ele vai colocar fora. Então é uma questão muito cultural também, que que faz com que a gente às vezes dê utilidades para as coisas e não dê o devido descarte ou reutilização ou retornar isso, né, para a indústria para que ele possa ser reprocessado e reutilizado, né, de alguma forma, não vá para o lixo. Na Europa, por exemplo, então, dando continuidade ali, as empresas elas são obrigadas por lei a aceitar a devolução das embalagens de seus produtos. Na Holanda, as embalagens PET são vendidas pelo cliente ao supermercado, que por sua vez as vende ao fornecedor. E dessa forma, a logística reversa cria força e vida. Aí eu trouxe essa foto aqui, não achei nenhuma foto das pessoas trocando as garrafas. Mas essa é uma máquina onde as pessoas podem inserir garrafas de plástico, mas também tem garrafa de vidro. E no Brasil tem algumas cidades metropolitanas, cidades grandes, a gente encontra já esse tipo de máquina, que é muito interessante, bem legal, né? Então, a pessoa vai ali, insere a máquina e ela ganha um cupom de desconto para utilizar no supermercado, na empresa na qual estiver essa máquina. Tá? Para reduzir custos, as empresas tentam reutilizar esses materiais, tanto quanto possível, e recuperar os materiais quando esses já não podem ser reutilizados. Então, não tem uma relação comercial aqui em que as pessoas perdem, vocês repararam? Ou seja, eles fazem uma reciclagem, uma logística reversa um tanto quanto forçada, porque eles têm que pagar para as pessoas inserirem as garrafas ali.
Mas, ao mesmo tempo, a empresa não perde, ela está ganhando, porque ela vai revender esse material. Seja ele novamente para a indústria, e se a indústria não aceitar, se ela não utilizar dessa política de logística reversa, ele vai revender para reciclagem, então ele não vai perder de qualquer maneira. Então, muitas vezes, as soluções elas são simples, sendo que as pessoas precisam se responsabilizar de alguma maneira, certo? É, é uma opção, dizer, não tem jeito, fazer com que as indústrias façam isso não vai funcionar, porque as empresas elas são voltadas todas para produzir e não querem receber de volta. Até concordo com vocês, mas existem situações que nós conseguimos mediar ou intermediar para possibilitar a logística reversa de alguma forma. Esse exemplo aqui, pessoal, que eu trouxe essa foto, é da Holanda também. E esse asfalto é o asfalto feito com papel higiênico usado. Tá? Ele é reprocessado e aí eles fazem esse tipo de asfalto. No caso aqui é uma ciclovia, mas eles já estão estudando, né, evoluindo nos estudos para poder então fazer com que asfaltos onde os carros possam passar. Daí ele vai ter mais peso, tem mais fricção, tem muito mais exposto ao calor, tudo mais. Então eles ainda não estão trabalhando nisso, mas a princípio calçadas ou ciclovias podem ser feitas com esse tipo de material já, tá, pessoal? Então isso é um grande avanço, tá? Não se trata especificamente de uma logística reversa, porque papel higiênico não teria como reutilizá-lo novamente, que não dessa forma, né? Não teria como transformá-lo novamente em papel para ser reutilizado. Mas ele pode ser utilizado de uma outra maneira. E eles provaram que tem como, tá? Trouxe esse exemplo que eu achei bem interessante também. Então, como vocês puderam perceber, a logística reversa é um tema ainda aberto. Ele é um tema que está sendo discutido, porém os interesses econômicos são muito mais fortes em função de não promover essa logística, tá? Na maioria dos países. Tem países que estão fomentando isso, como eu dei o exemplo da Dinamarca, né, que está fazendo essa máquina para converter plástico em petróleo novamente, retornar o plástico ao seu estado original, ou ali na Holanda, que vocês estão vendo que eles estão transformando o papel higiênico utilizado em asfalto. Mas como um todo, no geral, ainda não tem um movimento muito forte em relação a isso. Então, a logística reversa ainda vai enfrentar muitos desafios, entre eles o conflito entre fabricantes e varejistas. Foi o que eu falei para vocês no trabalho da Ariane, ninguém quer assumir essa culpa, ninguém quer se responsabilizar por isso. Então, uma das dificuldades na gestão da devolução de produtos está na diferença entre os objetivos dos fabricantes, das indústrias, e dos varejistas, que são os que distribuem, né? Que revendem. Essa distância entre eles sobre muitas questões podem fazer a diferença parecer um grande abismo. Sempre que um varejista pretende devolver um item, fabricante e varejista podem discordar de uma série de itens, entre eles a condição e o valor do item, tempo e oportunidade de resposta. Então, por exemplo, hoje em dia, se eu for trocar meu celular, que eu estou usando ele para gravar agora, mas um aparelho de telefone, por exemplo, vou trocar esse aparelho, está defasado esse aparelho, esse celular aqui. Isso aqui não é um celular, é um telefone, tá? Mas digamos que seja um celular. Meu celular já defasado. Será que a indústria tem interesse em utilizar ainda o meu aparelho, a tecnologia que está ali no meu aparelho, as peças daquele aparelho? Será que ela tem interesse nisso? Será que ela está disposta a pagar por isso para retornar esse tipo de produto? E quanto ela está disposta a pagar? E será que quem recolhe, ou seja, o varejista que recolhe esse produto, ele está disposto a empenhar toda uma força de trabalho para fazer o recolhimento desses produtos e equilibrar isso com o que a indústria está disposta a pagar? Então, ainda existe esse conflito, né, entre esses fabricantes e varejistas nestes termos, o que acaba gerando totalmente um atraso na evolução da logística reversa. Muitas vezes, a partir da perspectiva do varejista, o produto vendido ao cliente foi enviado em boas condições. Nesse sentido, qualquer dano deve ter ocorrido em trânsito ou deve ser defeito de fábrica. Então, ele tem muito essa questão do empurra-empurra, né, da responsabilidade mesmo. Também do tipo de produto que vai ser, porque isso é muito subjetivo, né? O que às vezes não é um produto avariado para mim, pode ser avariado para a indústria, dependendo da utilidade que ela vai ter. Se vão recuperar o plástico, se vão recuperar a parte interna, eletrônica, se não vão conseguir recuperar nada. Então, isso é bem. É, é algo ainda bastante a ser discutido e muito subjetivo, tá? Por isso a indústria talvez não tenha tanto interesse em fazer esse retorno desses produtos.
Por sua vez, o fabricante pode suspeitar que o atacadista esteja abusando do privilégio de devolver produtos, devido à falta de planejamento ou de direito do varejista de devolver produtos. Então, nós temos um exemplo bem interessante, né? Que é a questão do ovo de Páscoa. Vocês já repararam que depois da Páscoa, os ovos continuam à venda no supermercado? Por que isso, pessoal? Porque o processo de fabricação do chocolate, do ovo de Páscoa, ele é diferente do que qualquer outro tipo de chocolate. Ele é resfriado, então no momento em que eu resfrio o chocolate, eu não consigo processá-lo novamente. Eu resfriei ele e eu não consigo mais derreter ele de novo para fazer outras coisas. Ah, pessoal, a indústria pode recolher aqueles ovos, derreter e fazer de novo. Não. Não em função do processo de fabricação do chocolate, da manipulação que ele tem para fazer ovos de Páscoa. Porque vejam que é um chocolate bem fininho, né? E às vezes no transporte ele pode derreter, porque não é refrigerado no transporte. Então a tecnologia, o processo utilizado para a fabricação de ovos de Páscoa é diferente. Então ele não, esse chocolate ele não tem como retornar para a indústria, porque a indústria não tem o que fazer com ele, a não ser, óbvio, deixar como está, que é no ovo de Páscoa. Por isso que muitas vezes os supermercados eles compram e acabam tendo que ficar com aquele produto porque a indústria não aceita devolução. Porque já existe uma condição específica, é, inclusive contratualizada, de que as empresas não podem devolver esses ovos de Páscoa por causa disso. Então já é conhecido. Já é algo que é conhecido de todas as partes. Agora, outros produtos, talvez tenha que haver estabelecer critérios, né, para saber se pode ser devolvido ou não. Vencida a etapa quanto à condição do produto, determina-se então o valor do mesmo. Essas questões podem ser difíceis de resolver, como nós estamos vendo, né? Tudo que estamos conversando. Depois de terem sido acordados todos os impasses, a restituição de valores ou mesmo produtos dificilmente está conforme as necessidades do varejista, ou seja, sempre vai ter uma parte que não vai estar conforme. Nesse caso aqui, o autor traz que é, deixa eu ver o nome do autor aqui, o Antônio Jorge Cunha Campos, o autor desse livro, que o nome do livro é Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Ele vai dizer que sempre o lado da corda mais fraco é que vai ficar se sentindo prejudicado, né? Que é o varejista nesse caso. A indústria sempre vai ser mais forte porque a indústria ela vende para muitos varejistas, para N varejistas, digamos assim. Já o varejista ele compra muitas vezes de 2 ou 3 fábricas, então ele depende muito daquela fábrica, tá? Em função dos produtos que são comercializados mesmo. Ainda, pessoal, falando sobre isso, deixa eu ver que horas são aqui, são 21h55, já vamos acabar nossa aula, tá? Não se preocupe. Sintomas dos problemas de devolução de produtos. Dentro desse contexto, nós também temos como identificar quando as empresas, elas têm problema em estabelecer uma logística reversa. Então, nós temos o autor, o Dr. Richard Dewey, que é pesquisador do Fritz Institute. Opa, desculpe. Ele é pesquisador do Instituto Internacional de Logística, Fritz. Ele identificou 6 sintomas causados pela devolução de produtos, os quais estão descritos, né, no quadro 2. Então, aqui os sintomas a devolução é mais rápida do que o processamento e distribuição. Ou seja, quando o produto ele retorna muito mais rápido do que todo o processo da cadeia logística, né, de processamento, que é a logística interna, e da logística de distribuição, essa devolução é mais rápida porque tem algum problema na cadeia, tá? Também, a grande quantidade de produtos devolvidos no estoque. Isso a indústria, a empresa, ela vai ter que identificar se é por uma falha no produto em si, em especificações da marca, medidas, utilidade do produto, tá? Ou se é porque ele está retornando em função de algum problema ou se ele está retornando em função da logística mesmo, né, dele ser reciclável ou não, tá? A indústria vai depender do tipo de produto que está sendo trabalhado, que está sendo processado. A devolução não compositada ou não identificada, demora no processamento da devolução, desconhecimento do custo total do ciclo de devolução, ou falta de confiança dos clientes quanto à reposição do produto. Então, esses são 6 sintomas, né, que foram identificados
de devolução, causados pela devolução dos produtos que podem manifestar, né, que a empresa tem dificuldades de trabalhar com essa questão da logística reversa. Assim, quando há uma manifestação de um ou mais desses sintomas em uma empresa, é sinal de que a logística reversa apresenta algum tipo de disfunção. Portanto, se há uma grande quantidade de produtos devolvidos no almoxarifado, fica claro que há problemas nas práticas ou procedimentos organizacionais da logística reversa. Logo, ficar atento a esses sinais representa um meio estratégico para ações eficazes. Da mesma forma, se uma grande quantidade de produtos não autorizados ou não identificados está retornando à empresa, logo há problemas quanto ao processo de devolução. Então, é necessário identificar, né, se esse produto está retornando porque ele tem um defeito ou algum problema, e isso vai ser considerado a qualidade do produto em si, ou se é pela questão da própria logística reversa. Então, tentar identificar qual é essa questão, tá? É bem importante. Eu trouxe esse desenho aqui, que é um desenho que a gente já viu bastante, né? Que traz ali a logística de suprimentos, logística interna e de distribuição, onde eu tenho aqui os fornecedores das fábricas, e aí aqui a indústria, né? Ou a empresa âncora que faz o processamento desses produtos, até eles transformarem em matéria-prima. Tenho aqui então vejam aqui que dos fornecedores nacionais e internacionais pode vir através de caminhão, através do mar, tá? Através de transporte marítimo ou aéreo. Já vimos nas nossas aulas transporte aéreo, né? Os aviões de carga, os maiores aviões do mundo de carga. Dito isso, eles vão para um centro de distribuição de materiais que alimenta esta fábrica e outras unidades operacionais da mesma indústria. E aí, a partir disso, nós temos, então, a logística de distribuição. Quando eu tenho um produto final acabado, ele vai para um centro de distribuição, pode ir para um centro de distribuição e, então, ir para atacadista, varejista, cliente final, ou para exportação e ainda para assistência técnica, se tiver defeito. Ou ele pode ir direto, né, daqui da fábrica para o atacadista. Tá? Isso vai depender da empresa, da política da empresa de ter estoque zero ou não. Se é uma empresa que trabalha com estoque zero, que é o sistema, que é o Lean Manufacturing, que é o sistema de produção que eu falei para vocês, não vai ter essa etapa aqui de distribuição, nem essa daqui. Lembrem que o Just in Time, que não é uma matéria que a nossa empresa, a nossa disciplina trata, não trata disso, tá? Mas é importante falar, porque isso é uma matéria de produção e está ligado diretamente à indústria, às empresas, e está ligado ao funcionamento da cadeia logística também, com certeza. Então, se a empresa é sistema de produção, Lean Manufacturing, não vai ter centro de distribuição, porque eu compro somente aquilo que eu vou processar, de acordo com a minha demanda. Então, eu não estoco nenhuma matéria-prima nem insumo, e também não estoco produtos acabados, tá? Então, esse material vai direto para o atacadista, varejista e cliente final, ou para exportação, tá? Então, só ler aqui o final da frase. Ressalta-se que o fluxo dos estoques, em sua maioria, ocorre no sentido fornecedor-cliente final, né? Que é desse fornecedor inicial aqui para o cliente final aqui, na ponta, na logística de distribuição. Todavia, parte dele faz no sentido inverso, o fato que materializa seja a logística em reversa. Então, a logística reversa, ela está nisso, ó, do processo total inverso desse esquema aqui, de estar no cliente final e, a partir do cliente final, ele retornar ao varejista, ao atacadista e à indústria. E a indústria, ela ainda pode ter a opção de devolver aos fornecedores, sejam eles nacionais ou internacionais, tá? Isso vai depender se esses fornecedores estão dispostos e quanto eles estão dispostos a pagar pelo material que a indústria assume na logística reversa, tá? Pode ser que a indústria também não aceite, ou pode ser que termine aqui na indústria, o atacadista e o varejista devolvem para a indústria e termina aqui, ela reprocessa e vende novamente. Isso vai depender da política da empresa mesmo. Bom, para finalizar, então, pessoal, nossa aula, nós temos as tendências, tá? Então, daqui para frente, logística reversa é terra arrasada? Não, não é terra arrasada. Ainda há muito que se evoluir nessa temática, muitas coisas a serem consideradas pelas indústrias, tá? E eu acredito que o fato da própria pandemia trazer uma nova cultura de consumo para as pessoas talvez
fazer com que as próprias empresas repensem muitas dessas questões, tá? Então, como tendências futuras para a logística reversa, nós temos o próprio reconhecimento da importância da logística reversa para o mundo, para a sobrevivência da sociedade como um todo a longo prazo, da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, né? Porque afinal é o que nos garante viver no planeta Terra. Parece tão óbvio, mas no funcionamento das empresas, no seu dia a dia, isso não é tão considerado, não tem um peso muito relevante no processo de tomada de decisão. E aí entram, né, nós, vocês, novos administradores, a tentar fazer com que isso, de alguma forma, seja colocado ou considerado, pelo menos, pelas empresas. Então, fica mais evidente que as empresas devem dedicar atenção à logística reversa, principalmente porque cresce o apelo global quanto à produção ecológica. Desculpa, é ecologicamente correta. Muitas empresas apenas recentemente começaram a entender a importância estratégica da logística reversa. Para reduzir o custo da logística reversa, as empresas terão de investir na melhoria de vários aspectos relacionados ao fluxo dessa logística. Entre eles, por exemplo, usar uma tecnologia de informação adequada às necessidades da organização, melhorar o gerenciamento dos dados, ter flexibilidade no atendimento às demandas e implantar sistemas gerenciais que possibilitem rápidas tomadas de decisão. Então, é o que eu falei para vocês. Incluir a logística reversa no processo de tomar de decisão das empresas é muito importante, porque é a partir desse momento que as empresas começam a considerar isso. Por exemplo, na indústria, nós temos uma diversidade muito grande de técnicas, de métodos, de ferramentas que nos auxiliam, que facilitam a produção e otimizam a capacidade de produção dessas empresas. Correto? Isso aí é, é indiscutível. Só que, para o sentido inverso das empresas receberem produtos ou embalagens da logística reversa de volta, a empresa não está preparada para isso. Eu não tenho um sistema de tecnologia de informação adequado para assimilar todos esses produtos que retornam e de que forma eles serão processados, se serão reprocessados ou não. Então, não existe um preparo das empresas para isso. Eu acho que esse é o grande primeiro passo, né? Reconhecer, então, começar a implementar sistemas que propiciem condições para a logística reversa de fato acontecer. Certo, pessoal? Era isso, então. Eu espero que tenha ficado uma boa reflexão para vocês com relação à logística reversa, tá? Vou parar de gravar aqui, deixa eu ver. Eu acho muito interessante